Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para o nosso curso de Gnoses de Primeira Câmara. Esteja você em qualquer região do Brasil ou do mundo, é uma alegria para nós recebê-lo uma vez mais para dar continuidade ao nosso curso de Primeira Câmara. Essa primeira fase, como você já sabe, é a Câmara Básica e a gente está na lição número 7, continuando então com a sequência de estudos, a sequência didática. Esperamos que você esteja em dia com as aulas e se por alguma razão perdeu alguma, confira na nossa plataforma que as aulas gravadas estão ali para que você possa continuar seus estudos, acompanhar o andamento didático dos estudos, da sequência que vai se dando de cada conceito, de cada conhecimento e também, se necessário, rever alguma aula, repassar conteúdos e etc., porque esse é um conhecimento muito vasto, muito profundo e a gente precisa estudar muitas vezes, né? Isso não é uma coisa de um primeiro contato já produzir uma compreensão profunda. A gente vai vendo que os estudos da gnose são estudos da sabedoria da vida e que, portanto, exigem uma dedicação, uma continuidade, muitas vezes até uma repetição para a gente poder assimilar, certo? Então vamos passar aqui o nosso conteúdo. Primeiramente, uma breve recapitulação da máquina humana, dos 5 centros, que foi dito na aula passada, né? Foi estudado na aula passada. Logo entramos no mundo das relações, vamos falar dos 3 mundos que nós vamos abordar, logo vou apresentá-los. Depois nós vamos falar do corpo físico da saúde, da natureza, da sociedade, do lar e o mundo interior, essas relações. A transformação no mundo, que é o grande objetivo nosso, né? O grande objetivo de melhorar nós mesmos e melhorar o mundo. E os 3 fatores da revolução da consciência, que são fundamentos da gnose, com os quais você já está acostumado, né? E a gente volta a tocar neles porque vai complementando assim o estudo. E a nossa prática dessa lição é o exercício retrospectivo. Bem, então, inicialmente, só para a gente recapitular os centros da máquina humana, um pouco do que foi na lição passada, vamos analisar, pessoal, que nós temos a parte psicológica, a psique, a nossa essência, ali também está o ego. E temos a parte física, a parte orgânica, que é o animal racional, né? A própria ciência nos define assim. Nós temos então essa dualidade, essa situação de que uma alma está dentro de um animal. O termo mais certo é a essência, né? A gente já comentou que a alma é um nível superior. Mas, então, uma essência psicológica, parte do espírito, que está dentro de um animal. Então, a gente tem esse duplo ponto de vista, que o animal tem as suas funções orgânicas, biológicas, tem seus centros da máquina, e ele tem seus próprios interesses pela preservação da vida. E nós temos a essência que tem os seus outros interesses que são de tipo espiritual, de aprendizado, de amor. Então existe esse conflito, né? Essas duas realidades que se cruzam, digamos espírito e matéria. E que, por isso nós estudamos ali nos centros da máquina humana como funciona isso. E que hoje, na atual circunstância, lamentavelmente a nossa parte psicológica está escravizada, presa na parte material, obedecendo a parte material, porque o ego atua assim. E o nosso objetivo é que a parte psicológica seja superior à parte material. Utilize da matéria, né? Utilize o corpo e as suas funções, mas não esteja escravizado por ele. E aí, lembrando dos centros, então, a gente falou do centro intelectual, né, que
ali tem a dualidade da afirmação e da negação, e que nós muitas vezes estamos presos no afirmar um conceito ou negar um conceito. Eu estou de acordo com isso, não concordo com isso, eu acho assim, não acho assado, fulano aqui é bom, fulano não é bom. E esses extremos nos impedem de compreender. Justamente aí estamos presos nos extremos, né? Quando a gente consegue ter aquela visão central mais flexível, né? Nem tão seguro que é assim, nem tão seguro que não seja assim, olhando sim as possibilidades, mas buscando um discernimento, que daí já seria um exercício da consciência. A consciência se exercita quando ela olha com discernimento para uma possibilidade e outra. Peraí, vamos ver qual é a melhor. Será que essa aqui é melhor mesmo? Será que essa outra opção é pior? Né? Esse olhar com discernimento permite a compreensão, ou pelo menos favorece a nossa compreensão, a análise. A análise é da consciência, né? Enquanto que o ego nos prende no querer afirmar, querer ter razão, querer ser melhor, querer dizer que eu ganhei, o outro perdeu, né? Querer, através dos extremos, é que o ego nos aprisiona nas suas sensações, nas suas projeções. Aí nós temos também o centro motor, que foi falado, né, o centro do movimento, onde estão os nossos hábitos, e é importante a gente ver os nossos hábitos como fazemos as coisas e não permitir que a gente seja também escravo dos hábitos, que só tá bom se for dessa forma, não tá bom se não for do outro jeito, o que eu tô acostumado é o melhor. Também a consciência deve ter a liberdade de poder olhar num dado instante se esse formato é realmente melhor. Esse é o que eu sempre tive acostumado, mas será que é melhor? Vamos analisar. Então assim nós poderíamos rever os nossos hábitos e não deixar que sejam tão automáticos. E que a consciência vá formulando novos hábitos, uma nova e mais consciente maneira de atuar na nossa vida. Aí temos o centro emocional, que também nos acaba servindo para o ego nos manter, né, dependente de emoções agradáveis, dependente de alegrias e fugindo das outras emoções desagradáveis e tristezas e coisas assim. E a gente viu que como tudo é parte da vida, né, tanto a emoção agradável quanto a desagradável são parte da vida, e a consciência é aquela que nos permite extrair um aprendizado das duas, né? Não temos nada contra uma alegria, mas ela é uma emoção que vem e que vai, né? E uma tristeza também vem e vai, e a sabedoria, a consciência nos permite lidar bem com as duas. Lidar bem, né? A questão de fugir da tristeza, fugir do que os momentos mais difíceis nos trazem, só aumenta o problema, só aí o ego também se alimenta disso, e a gente entra num desequilíbrio, né? Lembrando que essa questão de que a melhor coisa do mundo é estar alegre e a pior coisa do mundo é estar triste, não é real para a consciência. Isso é uma questão mais desse animal intelectual, é da matéria isso. Na verdade, a gente a realização da consciência está além disso. A essência está além disso. A essência pode estar realizada e ter um momento de tristeza, isso é normal, né? Então, a gente saber lidar com as emoções sem que elas nos controlem. Querendo ou não, elas são funções da nossa máquina. E a máquina não pode controlar a essência, certo? Mas o ego, sim, gosta de ficar preso porque ele gosta de repetir as experiências, ressentir, ele gosta de criticar, ele gosta, etc. Às vezes até de alimentar suas dores, né? Como a gente comentou na outra aula. Então, que a gente busque esse equilíbrio nas emoções sem estar nos extremos, porque é ali onde a gente acaba tendo problemas. O que mais? A gente falou de um centro instintivo, que também nos prende no prazeroso, no cheiroso, no saboroso, no confortável, né? E a gente quer evitar a todo custo o que não tem os sabores, os aromas e o conforto que a gente esperava. Isso também é uma prisão. A essência não tem esse problema.
A essência, a consciência pode sentar no banquinho duro, pode comer uma comida fria, isso não muda para ela, isso não piora a realidade da essência. Por mais que a experiência humana esteja um pouquinho mais difícil, isso não é um problema para a essência. Então, se a gente transforma aquilo num problema, veja só, através das reclamações, né, o ego vai se alimentando, a negatividade vai se alimentando. Então, é necessário que o instinto não domine a consciência domine o instinto, ou pelo menos se relacione bem naturalmente com o instinto. E por último, nós vimos a parte sexual, né, o centro sexual, que, como a gnose nos ensina, ele pode criar, além de criar filhos, criar estados superiores e criar um nascimento espiritual amoroso, uma gestação que vai acontecendo nas dimensões superiores. E por isso não é apenas uma brincadeira, uma diversão, não é simplesmente um sabor sensorial, como comer um chocolate, tive prazer, e tomar o sexo dessa maneira. O sexo é uma união de almas, ele é uma união muito mais profunda e, portanto, a gente também deve evitar, né, que o ego nos mantenha ali tratando o sexo de uma maneira superficial, nos seus extremos, e desejando, imaginando coisas, sendo que o verdadeiro benefício, né, da sexualidade está quando a pessoa constrói aquilo ali com uma outra pessoa, né, um relacionamento sério que vai sendo edificado nesse plano físico e nos outros planos, algo muito mais do que o sensorial, simplesmente corporal, né? As sensações vão subindo de planos e vão sendo amorosas, sublimes, isso a gente vai estudar mais adiante. Então aí, relembrando os 5 centros da máquina humana, que está totalmente relacionado com o nosso tema de hoje. Vamos então para o mundo das relações. Nós vamos primeiramente falar de relações de modo geral. Ver que a todo tempo, desde que a gente levanta de manhã no nosso dia, nós estamos nos relacionando com algo. Nos relacionando com pessoas, nos relacionando com a gente mesmo, nos relacionando com a nossa casa, com a natureza, com animais. O tempo todo nós estamos nos relacionando. Se a gente vai analisar o nosso dia, a nossa vida, é uma sucessão de relações, porque são contatos. A gente tem um contato com algo, com alguém, com a gente mesmo, com o nosso corpo, etc. E a nossa felicidade, o nosso equilíbrio, a nossa realização dependem de boas relações. Todo mundo quer ser feliz. Em outros termos, todo mundo quer ter boas relações. Você quer ter problemas com o seu vizinho? Você quer ter problemas com companheiros do trabalho? Quer ter problemas com familiares? Ou quer ter problemas com o seu próprio corpo, ter dores? Quer ter doenças? Não quer ter problemas. Quer ter problemas com a sociedade? Com as leis? Não. Quer ter problemas internos? Tristezas, melancolias, depressões? Problemas, né, psicológicos? Não, ninguém quer ter problemas, né? E os problemas a gente vê que eles sempre estão relacionados a alguma relação, alguma má relação que houve, né, com algo, com alguém. E por isso, justamente, a nossa proposta é uma conscientização das nossas relações. Um olhar mais amplo sobre as nossas relações, para a gente ver o que está funcionando, o que não está, o que precisa melhorar. Como a gente estuda na Gnosis, a realização de uma pessoa, a felicidade autêntica, não vem por sorte. Não é um acidente, como nos ensinam talvez no cinema, na televisão, na novela, nos ensinam que duas pessoas se apaixonaram, um conquistou o outro e foram felizes para sempre. Como se, pronto, a vida já tivesse resolvida. E a gente estuda na Gnose que isso não é assim. A felicidade se constrói com base em uma ciência. Existe uma ciência, existe uma arte
que a gente precisa conhecer para construir uma realização, uma felicidade autêntica. Isso não é como ganhar na loteria. E às vezes a gente fica esperando que seja como ganhar na loteria, que a gente encontre a melhor pessoa, que a gente seja tratado da melhor forma, que a fortuna sorria para nós, a bem-aventurança sorria para nós. Quer dizer, o mundo nos trate muito bem, nos premie, nos dê. E na verdade o que a gente estuda é justamente que nós temos que construir, gerar essas relações de sucesso que a gente quer ter na nossa vida, com base numa ciência, com base no autoconhecimento, com base no estudo da nossa própria vida, de querer melhorar, de querer crescer como pessoa, de querer estabelecer melhores relações. Quer dizer que o autorrealizado, assim, nesses termos que a gente coloca na Gnosis, é aquele que trabalhou bastante por isso, trabalhou muito pelo que ele alcançou, não veio de graça. Então vamos estudar aqui as principais relações e vamos ver como que elas se dão, de que maneira a gente pode trabalhar para que melhorem. Nós vamos então falar de 3 níveis, 3 mundos para a gente analisar. A primeira relação, o primeiro mundo é o corpo físico. Lembre-se, você não é o corpo físico. Você é uma essência espiritual, parte de um ser, de um espírito. E você está dentro de um corpo físico. Então você já tem uma relação com o corpo. Como você trata o corpo, como você controla o corpo, que você faz com ele. E ele também tem uma relação com você. Ele te faz sentir uma coisa ou outra em determinado instante. Então a primeira relação é analisar corpo físico. Logo depois nós vamos analisar o mundo exterior, o mundo de fora. Esse mundo de fora é o que contém as pessoas, a família, a sociedade, a natureza, amigos, quer dizer, em geral, né, o mundo, tudo que está no mundo de fora. E o que vai inevitavelmente nos levar a um terceiro tipo de relação, que é o do mundo interior. Quer dizer, da essência consigo mesma, da essência com o seu próprio mundo interior, até com o ego. Qual a relação que a gente tem com o nosso próprio ego? A gente deixa ele livre, fazendo o que ele quiser? Essa é uma relação interior, que acaba, lógico, repercutindo no corpo, pode repercutir no mundo exterior, ou pode ser que não, pode ser que fique só no meu pensamento, mas são relações no mundo interior que estão acontecendo. Conversas, né, pensamentos, sentimentos, desejos. Então temos esses 3 mundos bem definidos e a gente vai falar um pouco de cada um deles para ver, exemplificar e ver essas relações e ver como a gente poderia ou deveria trabalhar para melhorar essas relações. Vamos lá então. Primeiramente, vamos falar do corpo físico. Relação com o corpo físico. O corpo físico é um mundo, é uma máquina incrível, impressionante, super complexa, e mesmo a ciência mais avançada ainda conhece muito pouco sobre o corpo físico. O cérebro, as funções. E na nossa sociedade, infelizmente, a gente perdeu muitos conceitos, muita sabedoria com relação à vida, com relação a melhor maneira de tratar o corpo físico. Aí nós poderíamos colocar a respiração. A respiração é uma ciência. Tanto falando de respirar no dia a dia, com mais concentração, com mais consciência, com mais profundidade, com absorver mais ar, né? E quanto também falando de exercícios respiratórios em certos momentos, que aí não é o inalar, exalar do dia a dia. Tem momentos do dia que a gente vai fazer exercícios respiratórios, né? Você talvez já tenha ouvido falar do prana, um princípio de vida que está no ar, e então nós podemos assimilar isso. A respiração
pode produzir um equilíbrio no corpo, mais energia, mais lucidez, a oxigenação é um poder impressionante para o cérebro, para a gente abrir a nossa mentalidade, a nossa visão. E hoje, né, na nossa sociedade, principalmente ocidental, quase que não se conhece a respiração. Tem uma ciência da respiração. Existe uma ciência da alimentação. Essa ciência é muito vasta. E hoje, infelizmente, também a gente come muito mal. A gente come muita comida que já vem com veneno, com agrotóxicos, muita comida que já está modificada geneticamente, muita comida processada, refinada, comida congelada também que já perdeu ali a sua vitalidade. Essa é uma coisa que a gente estuda na gnose, que os alimentos têm uma vitalidade, mais além das vitaminas e daquilo que se pode verificar na parte física do alimento, tem uma energia. Essa energia, a partir do momento que você colhe, por exemplo, uma fruta, ela está cheia e ela vai diminuindo, como se fosse uma bateria, e que vai perdendo a sua carga. Então a gente não deveria consumir os alimentos muitos dias depois que ele foi colhido, ou mesmo congelar para comer meses depois. Isso vai perdendo a vitalidade. Então existe toda uma ciência, são muitas coisas. Hoje nós não vamos entrar em detalhes, né? Mas são muitos aspectos da alimentação, a combinação dos alimentos, os horários, as quantidades, e isso produziria, né, uma melhor digestão, mais vitalidade, mais longevidade, mais qualidade da nossa pele, etc. Então a alimentação é toda uma ciência, assim como a respiração. Nós temos também o descanso, que é importantíssimo, tem algumas horas mais importantes para a gente descansar, e seria dormir mais cedo, que era aquele horário dos avós, aquele horário que se diz que foi dorme com as galinhas, né? Que é cedo, assim, quando escurece, a pessoa já vai buscando o descanso. Mas o horário melhor seria das 9, 10 da noite em diante ali, até umas 2 da manhã. Esse horário é muito bom. Não que a pessoa tenha que acordar às 2 da manhã, mas que ela deveria estar dormindo nesse horário. E a gente na cidade, na sociedade, também perdeu esse conhecimento e vamos indo deitar muito tarde, acordando tarde, já não se renova muito bem, já fica com menos energia, já fica um pouquinho mais intolerante, um pouquinho mais impaciente. Então tem uma série de coisas que vão gerando desequilíbrios por falta de conhecer a ciência do corpo físico. A gente acaba violando leis do corpo, acaba tendo uma quantidade muito grande de problemas, acaba envelhecendo mais rápido, acaba tendo uma aparência de mais idade que a gente não precisaria ter, acaba perdendo energia, dinamismo, disposição, acaba tendo doenças que não precisaríamos ter, uma série de desequilíbrios que não precisaríamos ter se a gente conhecesse, estudasse o corpo físico e buscasse a melhor maneira de nos relacionar com ele. Claro que a gente teria que enfrentar o ego, porque aí vai aparecer a gula, e como que eu faço? Aí vai aparecer a preguiça, e como que eu faço? Né? Porque também é necessário um certo ritmo de exercícios, que a gente não seja sedentário, para um bom funcionamento do corpo. E aí vai ter sempre alguns eus que querem se alimentar, que querem se nutrir, e para isso eles prejudicam o corpo. Parece incrível, mas é assim. O ego está prejudicando o corpo, ele vai matando o corpo, por exemplo, um vício. Ele vai matando o corpo. Qualquer um sabe, um vício numa droga, por exemplo. Ele está matando o corpo, mas ele não se preocupa com isso. A preocupação dele é se alimentar naquela hora. Ele quer se satisfazer naquela hora. Não tem nada mais importante para ele do que a satisfação dos seus prazeres, né? Então, por isso é que ele continua.
Só que a gente está acostumado a pensar nisso com relação às drogas ou ao vício no álcool, mas isso acontece com muitas coisas. Vício em comida, vício em geral, os vícios psicológicos que o ego tem, de preguiça, existem muitos vícios, né? De má vontade, de ficar até tarde, de não querer levantar cedo. Isso são semelhantes a vícios onde o ego vai se alimentar e vai prejudicando o corpo. Então, a gente tomando mais consciência do corpo, isso nos ajuda muito a poder conduzir a nossa vida de uma maneira melhor. Vamos então dar continuidade, vamos falar agora das relações com o mundo exterior, mundo de fora, né? Primeiramente, relação com o planeta Terra. Essa é uma sabedoria também que, infelizmente, foi perdida. A natureza tem uma parte espiritual também. A natureza também é parte de Deus. As plantas são parte de Deus. As plantas têm alma, têm harmonia, têm uma força, têm uma vida. E a gente, sabendo disso, aprendendo isso, a gente pode se relacionar melhor com a natureza, com as plantas, com todos os seres vivos. E se beneficiar disso. Existem fórmulas com plantas, como chás que podem fazer bem para o fígado, fazer bem para o estômago, relaxar, que podem também estimular, assim como é um café, né? Um chocolate, o cacau. Tem aqueles que são relaxantes, como a erva cidreira, a valeriana, a camomila. Então, dando um exemplo bem simples que todo mundo visualiza de como um chá pode nos fazer bem, a natureza pode nos fazer bem em muitos aspectos, pode nos ajudar a curar também assim com alguns remédios naturais, como nós estamos falando, mas também de uma maneira mais psicológica. Um passeio no campo, um contato com a natureza, com as árvores, com os pássaros, com as plantas, pode nos dar muita harmonia, pode nos tirar a tristeza, tirar certos elementos egóicos que estavam ali nos dominando. De repente aquilo desaparece. Não é que o ego vai morrer ali, mas ele pelo menos para de nos controlar naquele momento, porque a gente se encontrou com uma harmonia, com um lugar cheio de vida. E a natureza é assim. A natureza tem paraísos. Se a gente for perceber no seu lado espiritual, a natureza tem seres sagrados, é maravilhosa e a gente poderia aprender muito com a natureza. Mas infelizmente hoje, né, o que mais se faz é contaminar a natureza, explorar a natureza em prol do poder, em prol do dinheiro e desequilibrar o planeta. Então é difícil a gente dizer como resolver isso em larga escala, mas a gente pode individualmente, cada um de nós, buscar o contato com a terra, pisar na terra, caminhar, passear na natureza, sentar perto das árvores, ter umas plantinhas, se inspirar numa flor, num atardecer, num céu. Isso nos enche de vitalidade, de harmonia, isso nos conecta com a nossa essência. É muito importante. Então essa relação tem que ser trabalhada para a nossa realização como um todo. Vamos dar seguimento. A nossa relação com a sociedade. Aí estão pessoas, amigos, a nossa profissão, nosso mundo do trabalho, etc. Todos nós queremos, né, ter aqui boas relações. Mas também existe aqui uma ciência. Não é apenas uma questão de sorte. É necessário a gente perceber a realidade do outro, a realidade do mundo e a realidade de nós mesmos. Aqui vamos falar principalmente sobre outras pessoas, né? Seja aqui companheiros de trabalho, seja amigos, a sociedade como um todo. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa vai ter sua essência, vai ter também o seu ego, vai ter também suas dificuldades.
Então, quando se encontram mundos diferentes, provavelmente vai haver algum atrito, vai haver alguma discordância, e a gente precisa saber se relacionar com isso. Será que nós aprendemos a lidar com as diferenças? Será que na nossa educação formal foi ensinado como lidar com pessoas de tantas características diferentes, opiniões diferentes? Quantos conflitos a gente tem porque alguém não concordou com a gente, ou porque pensa diferente, porque no trabalho quer fazer as coisas de uma forma diferente da minha, e a gente acaba tendo conflitos, problemas. A gente está sempre procurando afinidades e sempre, de certo modo, se afastando das diferenças. Mas o mundo é assim, por alguma razão, a divindade nos colocou assim, com muitas diferenças entre nós, também com afinidades, mas para ter uma boa relação com a sociedade, a gente deve estudar isso, analisar e saber respeitar o direito alheio. Respeitar as diferenças, tentar respeitar a si mesmo assim como respeitamos os outros, respeitar os outros assim como respeitamos a nós mesmos. Como diz o mandamento, né, do grande mestre Jesus, né, que amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Esse é o próximo como a ti mesmo. É uma coisa muito difícil nos dias de hoje, né? Porque a gente se apega muito à nossa forma de ver as coisas e acaba enfrentando as outras pessoas que veem diferente. Então esse é um aspecto, né? Claro que existem muitos aspectos, existem relações com a sociedade, com o sistema, com a burocracia do sistema. A gente vai pagar uma conta, a gente vai tirar um documento e a gente acaba também tendo ali muitas vezes problemas, más relações, porque a gente exige. Então isso é uma coisa também para a gente estudar e aprender a não se deixar desequilibrar porque as coisas demoram, porque as coisas levam um processo, porque as coisas não dão certo, ou porque pessoas não agiram como a gente esperava. Vejam que a frustração sempre está relacionada a uma expectativa. Sempre a gente tinha uma expectativa, você achava que aquilo ali ia ficar pronto rápido, e daí demorou, você se frustrou. Nós não temos como controlar as situações, não temos como saber todas as razões pelas quais uma coisa atrasa, mas nós temos como controlar a nossa reação, nós temos como controlar a nossa expectativa. Por isso mudar a forma de pensar e ver que isso aqui eu posso controlar. Eu posso saber que tem coisas que vão demorar mesmo, a vida é assim. E isso não vai, né, me desequilibrar totalmente. Isso não vai significar um fracasso para mim. Isso é normal. Então é uma questão também de autoeducação, da gente ir buscando formas mais sábias de nos relacionar com a sociedade. Estudar quando tenhamos algum conflito, alguma coisa, o que está acontecendo. E nós vamos ver que por trás dos conflitos acabam existindo egos que precisam ser trabalhados. Existe uma intolerância, existe uma impaciência, existe um preconceito, existe um imediatismo, existe um capricho de que eu quero que as coisas sejam do meu jeito. E Deus vai mostrar pra gente que as coisas não têm que ser do nosso jeito, elas são como elas têm que ser. Então a adaptabilidade é uma sabedoria. Que a gente não tem como forçar as pessoas a ser do jeito que a gente queria, as coisas a serem do jeito que a gente queria. A gente tem que aceitar as coisas e nós sermos o melhor que a gente pode frente a elas. Eu tento fazer o meu melhor, eu tento fazer com que as coisas saiam o mais perfeito. Mas, no fim das contas, eu aceito a realidade, até porque eu tenho um limite de ação, né? A partir de um ponto, é o outro que vai fazer, é a vida que vai acabar definindo, né? Então, tem uma frase da Gnose que diz que há que aprender a cooperar com o inevitável. Cooperar com o inevitável. Tem coisas que são inevitáveis.
Tem momentos da vida que são inevitáveis. E se a pessoa não aprendeu a aceitar isso, ela vai sofrer porque ela quer. A morte é uma situação inevitável. Fatalmente, a gente, em algum momento ou outro, vai se deparar com alguma pessoa que morreu. Pode ser relativamente próxima a nós. E aí? São coisas da vida. O que nós vamos fazer? Isso aí está previsto. Então, a essência, a consciência tem condição de saber lidar com isso. Mas o ego não. O ego, ele é despreparado, ele é desequilibrado, ele vai, de alguma maneira, se deixar dominar por aquilo ali. Ele pode cair numa tristeza, num sentimentalismo, num desequilíbrio completo, numa depressão, porque ele enfrentou uma coisa que ele não conseguiu superar. Então isso revela um desequilíbrio da pessoa, né? Tem uma frase que diz: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Por que a dor é inevitável? Porque em algum momento acontece. Seja maior ou seja menor, alguma coisinha sempre acontece. Você pode bater o joelho na mesa. É difícil você dizer que na tua vida inteira não vai ter dor nenhuma. Né? Tanto dores físicas quanto assim, dores mais morais, psicológicas. Alguma coisa pode acontecer. Isso é parte da vida, né? Agora, o sofrimento o sofrimento é opcional, por quê? Porque aí depende da pessoa se dispor a vencer aquilo ou a pessoa se deixar abater com aquilo, porque ela tem uma mente muito rígida que não consegue se adaptar e ver de outra forma, né? Então, vamos continuar. Ainda na relação com o mundo exterior, nós temos com o lar, que é, né, parecido com o que a gente veio falando, de saber respeitar a liberdade do outro. No lar as coisas são muito mais intensas, né, porque a gente convive ali com as pessoas e a tendência é a gente ser mais intolerante com as pessoas no lar, perder a paciência é mais fácil. Se vem uma visita, ele deixa cair alguma coisa, você fala, não, fica tranquilo que eu limpo. Se é a pessoa que mora com você ali, ele deixa cair alguma coisa, vai falar, seu tonto, idiota, sei lá o quê, né? Não presta atenção no que faz. Pois é. Então, a gente tem essa super exposição uns aos outros e o ego de um com o ego de outro já é intolerante, ele já não aceita, né? E aí por isso que a gente tem que redobrar a atenção para não deixar o ego e coisas, caprichos interiores, né, nossos, estragar nossas relações ali. A gente tem que ver que está todo mundo com as suas capacidades, né, e limitações tentando ser feliz. E sempre lembrar que a gente tem como se ajudar uns aos outros, aceitando uns aos outros, né, e buscando ver o positivo das pessoas e buscando tolerar também que ninguém é perfeito, que as pessoas não são perfeitas. Isso aí tem uma correspondência, sabe? Quando a gente está com a nossa essência, quando você está feliz, você está com aquilo aceso em você, você olha para as pessoas e vê a essência. Você vê o lado bom, você vê algo bonito. Quando você está internamente com um ego, uma coisa negativa, você olha para fora e também vê o negativo nas pessoas. Então essa correlação é bastante importante a gente perceber, né, que nós vamos já falar da terceira relação, que é do mundo interior, e que essa com certeza vai nos melhorar as relações com o mundo exterior. Então o lar, né, é um dos principais mundos onde a gente vive e que exige dedicação, exige aprendizado, exige trabalho. A gente também não pode pensar que vai dar tudo certo porque sim, porque eu me apaixonei, conquistei a pessoa mais linda e agora já está tudo pronto. E os filhos vão vir, é uma ciência educar os filhos. É uma ciência super complexa educar, é uma ciência super complexa viver a dois, né, com o casal ali. É super complexo, é super exigente, vai ter diferenças. O que nós vamos fazer na hora das diferenças? E a gente, como vai vivendo no piloto automático, a gente às vezes não toma as melhores decisões na hora que aparece o problema. Então, até Samael Weor tem
um livro, foi o primeiro livro dele, que se chama O Matrimônio Perfeito. Que ele diz que justamente no matrimônio estão todas as possibilidades para a autorrealização do espírito, da pessoa, do espírito. E o matrimônio perfeito é uma coisa muito interessante. Você já parou para analisar? Quantos matrimônios por aí que a gente viu, que a gente acha que poderia se assemelhar a algo perfeito? É difícil, né? Claro, nosso objetivo não é ficar julgando os outros. É uma reflexão, porque a gente vê muitos divórcios, a gente vê muita dificuldade com as relações. Isso nos chama atenção em matéria de estudo. E tanto é que muita gente até perdeu um pouco a esperança e acha que casamento não dá certo mesmo. Né? E aí a gnose nos propõe o matrimônio perfeito e fala que existe uma forma de amar de verdade, existe uma forma de manter o amor. Aquele amor que surge no início como uma paixão, que surge automaticamente, existe uma forma de manter, de fazer isso sobreviver, de nutrir isso. Mas aí a gente tem que proteger esse amor, a gente tem que cultivar, a gente tem que lutar com o ego, a gente tem que saber abaixar a cabeça, tem que saber ceder. Quer dizer, tem toda uma jornada de trabalho, mas é possível esse grande triunfo que todos nós queremos. Só que, lamentavelmente, como hoje em dia, na nossa sociedade, esse conhecimento se perdeu, as pessoas querem trocar muito, muito rápido, né? Numa hora ela está apaixonada, ela quer porque quer aquela outra pessoa, mas daqui a pouco, quando aparecer o primeiro eguinho, o primeiro ciúmezinho, a primeira invejinha, o primeiro orgulho, a primeira diferencinha, já acho que não é a minha outra metade. Acho que não é a minha alma gêmea. Acho que é outra. E já quer largar, né? Então, porque às vezes era a pessoa certa, mas faltou saber trabalhar com as diferenças, porque todo mundo vai ter afinidades, podem ser muitas, mas também vai ter algumas diferenças. Bom, então, agora sim nós vamos para o mundo interior, que é o grande objetivo nosso, né? Na Gnose aqui nós estamos falando que sobre o autoconhecimento, né, que o grande objetivo é a gente descobrir quem somos e realizar uma transformação no nosso mundo interior, porque ali temos todas as potencialidades, toda a sabedoria do universo, etc., está depositado dentro de nós, vocês lembram disso? Então essa é a relação mais importante. A nossa sociedade em geral fala da relação com o corpo físico, por aí você vê sobre saúde, sobre exercício, sobre alimentação. Se fala, né? Não quero dizer que tem uma sabedoria consistente, mas as pessoas buscam, existem certos conhecimentos aqui e ali sobre o corpo físico, a relação com o corpo físico, e sobre a relação com o mundo exterior. Existe gestão de conflitos, existem, né, por aí alguns estudos e intenções nesse sentido, mas com o mundo interior é muito pouco. A maioria das pessoas não se preocupa, não vê que existe um mundo interior. E essa é justamente a ideia. É um mundo, é um outro mundo imenso. É um mundo gigantesco que está para dentro. E esse é o mais importante. É aí que a gente vive. Você vive no mundo interior, você é o mundo interior. Você se expressa dentro de um corpo físico. Pois é, mas na hora que você está dormindo, durante o sono, você já está fora do corpo físico. Você já está no mundo interior sem o físico. O mundo exterior a gente anda por aí, mas e o interior? E esse a gente está toda hora conectado com ele. Né? Então esse é o mais importante para nós. Essa relação conosco mesmos, ou consigo mesmo, né? Essa relação conosco. Como é que está essa relação? A princípio, a gente poderia fazer uma análise mais simples, dizer a gente está contente, a gente está motivado, a gente está conseguindo alegria, motivação na vida, inspiração na vida, a gente tem acesso ao que nós podemos dizer que é a melhor parte de nós, nossos valores, nossos atributos, nossa tolerância, nossa paciência, nossa compreensão, nossa felicidade, nossa harmonia, nossa capacidade de perdoar, nossa compaixão, nossa justiça. Quer dizer, como está
Ou será que às vezes a gente está insatisfeito com um monte de coisas, insatisfeito com quem somos, insatisfeito com a aparência, insatisfeito com a condição financeira, insatisfeito com a profissão, insatisfeito com o mundo, etc. Claro que tem relações do mundo exterior, mas estou dizendo, a insatisfação já são sentimentos, já são coisas que estão acontecendo lá dentro. Isso é o importante da gente analisar. Aí nós vamos colocar um conceito aqui. Tem o espaço exterior lá fora e tem o país psicológico aqui dentro. Esse conceito é muito importante. O país psicológico, dentro de todos nós existe um mundo, como eu estou falando e repetindo essa palavra. Existe como se fosse um país, com bairros, com lugares. E nos diz Samael Aun-Weor, assim como numa cidade aí fora existem os lugares mais bonitos e organizados, e também existem bairros perigosos, feios, no nosso mundo interior é assim também. Tem muitas regiões no nosso mundo interior, regiões da essência, de harmonia, de respeito, de amizade, e regiões onde está a ira, e esse lugar é feio. Regiões onde está a preguiça, esse lugar é feio. Regiões onde está a gula, e é um lugar tenebroso. Regiões onde está a luxúria, e diz eles são como prostíbulos. Regiões onde está a inveja. Então, são lugares, olha que coisa incrível. A gente está, eu estou aqui num determinado lugar da cidade, que está tudo bem, está tudo bonito em volta, mas e no mundo interior onde eu estou? De repente eu estou no pior lugar lá dentro. Estou super insatisfeito, super indignado, tô com raiva, estou sofrendo, porque dentro do meu mundo interior eu estou muito mal localizado, e ali aqueles egos daquela região, daquele bairro, né, estão me fazendo sentir mal. E eu acho que é culpa dos de fora, isso que é o mais engraçado. Naquele momento eu acho que é culpa de quem está ali. Se eu estou numa fila para comprar um negócio, eu acho que é o caixa ali. Eu estou numa fila no mercado, por exemplo, que demora, e vou ficando impaciente, e olho no relógio e reclamo, e fico olhando para aquele caixa com um olhar venenoso. Por que está tão demorado assim, etc. Esse má vontade aí, Pois é, veja o que está acontecendo na mente. Isso é o país psicológico. No mundo físico tá tudo parece que normal, mas internamente, onde nós estamos para estar tão transtornado assim? Onde? Que lugar é esse? Como que isso acontece no nosso mundo? Pois é, quem são esses personagens que nos fazem sentir essa raiva, essa intolerância, essa indignação e fica criticando? É incrível. Parece que a culpa é dos que estão em volta, mas o grande problema é o ego que está lá dentro. De tal modo que é muito importante conhecer o nosso país psicológico. Aí nós precisamos de muita autoobservação. Lembram do observador e observado? A gente deveria viver o dia inteiro observando o mundo de dentro. Claro, o dia inteiro não é fácil, mas pelo menos a gente pode começar com alguns minutos por dia, e mais, até que vai colocando esse olhar, essa atenção para dentro, para ver o que está acontecendo lá. Porque em dado momento a gente foi para uma região muito perigosa, muito negativa. E precisamos trabalhar com isso, saber o que fazer, ou sair dali, ou vencer aquilo ali de alguma maneira. Então, falando da relação que vai ter o ser humano com a sociedade, nós vamos ver que a pessoa é o núcleo mais reduzido da sociedade. Quer dizer que a pessoa é uma miniatura da sociedade. Que a sociedade lá fora é como é por quê? Por causa do que existe no mundo interior das pessoas. Nós somos uma miniatura do mundo. Se você imaginar, tem um país, daí um espaço menor tem um estado, um espaço menor tem um município, um espaço menor tem um bairro, o espaço menor é um lar. E o espaço mais reduzido de um lar, de uma família, é um indivíduo. Então, se a gente vê
Se o nosso país tem uma série de problemas, se tem corrupção, por exemplo, por que tem corrupção? Porque os indivíduos dentro deles têm corrupção. Se no nosso país tem muita violência, por que tem violência? Porque dentro do indivíduo tem violência. E aí nós vamos ver que nós somos o núcleo da sociedade, tudo que é a sociedade é por causa do nosso mundo interior. Só que acontece aquele engano, não parece assim. Como eu falei, quando a gente está lá no caixa do supermercado super indignado com o atraso, com a demora, a gente está num bairro perigoso, num bairro de violência dentro de nós, com muita raiva, e não parece que a culpa é nossa. Parece que a culpa é do caixa. Pode estar demorando, isso a gente pode dizer que a culpa é do caixa ou do supermercado. Mas o que eu estou sentindo, o transtorno que eu estou sentindo é culpa minha. Ninguém tem como vir inserir um sentimento dentro de mim. Se eu estou sentindo aquilo é porque eu permiti. Então, no fim das contas, veja que forte, que grave que é isso. Parece que as minhas dores, os meus problemas, sempre são culpa dos outros. E no fim das contas, sempre são culpa minha. Porque eu tenho um país dentro da minha psique. E eu vou para aquele lugar e lá eu vivo uma problemática, lá eu sofro, lá eu reclamo, lá eu xingo e eu não consigo ver que a culpa é minha. Então, assim nós vamos ter, olha lá, o corpo físico, um mundo interior, coloquei ali um mapa ali de um país, e o mundo exterior. E o que acontece nessa relação? Isso aqui, O mundo exterior é só um reflexo do que a gente tem dentro. Aí vamos pegar uma frase de Samael. O exterior é tão somente um reflexo do interior. Já pararam para pensar nisso? Tá todo mundo reclamando da corrupção, mas ele tem algo de corrupção. Tá reclamando da desonestidade. Ele tem algo de desonestidade. É que ele não consegue ver o dele. Ele está reclamando da impontualidade. Ele tem algo de impontualidade. Ele não consegue ver o dele, ele só olha o do outro. Então, a grande revolução que a gnose nos propõe é dizer, pessoal, não adianta a gente querer mudar os outros. Se a gente quer melhorar o mundo, nós vamos mudar a nós mesmos. Vamos descobrir no nosso país psicológico essas regiões negativas, egóicas, inferiores, infernais, e vamos eliminar o ego, vamos trabalhar isso aí, vamos pegar aquele bairro perigoso e vamos transformar ele num bairro bonito, organizado dentro de nós. Esse é o grande objetivo. Então, a mudança interior, se existe tirania num governo, provavelmente existe tirania dentro de cada pessoa que a gente acaba exercendo em cima dos demais, dos companheiros de trabalho, ou no lar, dos filhos, etc. Acaba a gente sendo um tirano em miniatura. Se existe uma guerra lá fora, uma guerra entre um país e outro, existem pequenas guerras na nossa relação. Tá tudo conectado. Não dá mais para a gente continuar achando que a culpa do problema do mundo é só dos outros e a gente está fora. A gnose vem dizer o contrário, vem dizer não é assim. Todos nós somos culpados direto ou indiretamente, porque todos nós temos o ego e o ego é quem produz isso. Então vamos dando continuidade. Eu ia passar uma frase aqui, mas não tem necessidade agora. Então, aí nós vamos vendo, pessoal, a necessidade da personalidade, da essência estar em equilíbrio para que haja uma saúde no nosso corpo e para que haja um equilíbrio na sociedade. Os nossos costumes, nossos hábitos, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, da personalidade, para que haja uma relação saudável, né? Tudo isso que nós estamos falando é uma reeducação para que a gente esteja em equilíbrio aqui e esteja em equilíbrio no mundo. Então, nós vemos a nossa forma de pensar, a nossa forma de respirar, a nossa forma de comer,
na formação da sociedade. Quer dizer, tudo que nós fazemos está influindo na sociedade. Nós estamos formando a sociedade. Como as pessoas respiram, como as pessoas comem, como as pessoas descansam, como as pessoas lidam umas com as outras. Isso tudo vai formando uma série de costumes que produz um resultado na sociedade. E qual que é o resultado que nós temos hoje? Um tremendo desequilíbrio na sociedade. Só que a gente costuma achar que é culpa dos outros. Então agora, analisando essas consequências de uma sociedade desequilibrada, a gente volta para dentro e vamos ver o que existe dentro de mim que tem relação com isso, para eu poder trabalhar. E aí nós vamos ver lá, ó, novamente, né? Tudo que está lá fora está aqui dentro. Eu sei que é difícil aceitar isso aí, mas está aqui dentro ou visível ou escondido. Alguns vão dizer, não, mas ele é injusto lá, eu não sou injusto. O ego da injustiça existe em todos nós de um jeito mais visível ou menos. Todos nós temos os 7 grandes pecados capitais. Todos nós temos. A pessoa vai falar, eu nunca matei ninguém. Será que nunca pensou? Se pensou, já existe um euzinho que um dia poderia se manifestar. E essa mensagem é forte, eu sei, e aqui dizemos com todo respeito. É o que Samael Alvear nos ensina. Que temos uma quantidade de egos muito grande. Mesmo que a pessoa diga, não, eu não tenho o defeito do orgulho. Mas provavelmente o orgulho se expressa de outras formas. Então é dizer, tudo que temos aí fora no mundo exterior, de alguma maneira existe dentro de nós. O assassinato também existe. Tudo existe de algum jeito, mesmo que seja como um mínimo pensamento ou como uma tendência que ainda está esperando o seu momento. Mas por isso é bem importante, em vez de julgar fora, olha ali que ridículo aquele, a gente olhar para nós mesmos e dizer, caramba, será que eu tenho isso? Será que esse desequilíbrio que infelizmente está acontecendo com essa pessoa também acontece comigo? Então esse é o trabalho, né, que se propõe na gnose. Aí a partir disso nós vamos encontrando o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos, como se reflete no lar e na sociedade, buscando a melhor forma de viver como indivíduo para poder ajudar no nosso lar, ser melhor para o nosso lar, ser melhor para uma sociedade. Veja que isso é o contrário do que as pessoas fazem. As pessoas querem exigir que o mundo seja perfeito em volta delas para que elas possam viver bem. E na gnose se propõe, a gente tem que buscar a nossa melhoria, a nossa perfeição, para poder transformar o mundo num lugar melhor. Que eu tenho que mudar. Vocês lembram da oração de Francisco de Assis que fala, onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver conflitos, que eu leve a paz. Então ele não está exigindo e falando que as pessoas me deem paz, que as pessoas me deem amor. Não, onde houver ódio, que eu leve o amor. Quer dizer, ele está percebendo que a mudança é de dentro para fora, surge dentro de nós. E aí nós vamos trabalhar na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, na nossa forma de agir, eliminando o ego e colocando a nossa consciência para agir. Aí nós vamos relembrar dos 3 fatores da revolução da consciência que tem a ver com os mundos das relações. Veja só, o morrer, que é eliminar o ego, é no mundo interior que a gente faz uma mudança. O nascer, que tem a ver com uma criação de uma estrutura no nosso corpo, nos nossos corpos, na mente, nas emoções, é uma relação com o corpo físico. E o sacrifício pela humanidade é uma relação com o mundo exterior. Veja que interessante que trabalhando nos 3 fatores, a gente está equilibrando e corrigindo o mundo das relações. Nós estamos melhorando o mundo. Nós estamos salvando o mundo. Talvez muitos de nós já pensaram nisso e já imaginaram como é que a gente pode salvar o mundo. Eu quero melhorar o mundo, eu quero que o meu país, meu planeta estejam em harmonia, as pessoas sejam felizes, eu quero fazer algo de bom, de grande para o mundo. Talvez você tenha pensado nisso.
Talvez você tinha isso antes e depois perdeu a esperança. Talvez você ainda tenha esperança. Talvez você pensou nisso, mas acaba achando que não é mais possível. Talvez você esteja super cheio de vontade de fazer alguma coisa, de se engajar em algum movimento. E aí a Gnosis te oferece e diz, para você mudar o mundo, você tem que mudar o mundo interior. Conheça o mundo interior. E aí você vai mudar o mundo exterior. Trabalhe no mundo interior e você vai fazer o melhor para o mundo exterior. Quer ajudar os outros? Ajude a si mesmo. Ajude também os outros. Mas não querendo corrigi-los ou criticá-los. Ajude servindo aos outros, como o sacrifício pela humanidade nos ensina. Mas corrija a si mesmo. Essa é a grande mensagem. Aquela frase que eu ia passar ali, mas não era naquele momento. Agora eu gostaria só de citar, que é a frase do templo da Grécia que diz: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. O grande mistério está dentro de nós, a grande felicidade está dentro de nós. Se o mundo está bem é porque dentro de nós está bem. Se o mundo está mal é porque dentro de nós está mal. Tudo está aqui dentro. Nunca mais vamos pensar, se você está de acordo com esse ensinamento, você vê que esse ensinamento gnóstico de Samael Weor faz sentido, nunca mais vamos pensar que se eu estou mal é culpa de alguém, de outra pessoa. Se eu estou mal é culpa do vizinho, do chefe, né? do governador, do presidente, da esposa, do esposo, da namorada, do colega, do amigo, do outro que não ligou no aniversário. Nunca um sofrimento é culpa de outro. Sempre é porque alguma coisa está acontecendo no nosso mundo interior e como a gente não conhece, não controla, a gente se deixou cair naquele estado. Claro, a partir de uma relação com aquela outra pessoa. Mas o problema maior não é o que ela nos fez, o que ela nos disse. O problema maior é o que a gente permitiu que acontecesse como um desequilíbrio interior. Então, a grande chave para tudo isso é continuar na autoobservação. Continuar como observador e observado para a gente se descobrir. Precisamos descobrir o que tem dentro de nós para poder trabalhar. Se não descobrir, não tem como trabalhar. Certo? E aí nós vamos inserir uma nova prática aqui, que é do exercício retrospectivo. Então, nós vamos explicar melhor ela depois, no outro vídeo da prática, né? E dirigir também, guiar. Mas, assim, para colocar aqui de forma breve, é a gente pegar a partir deste momento e ir retrocedendo. O que eu estava fazendo 10 minutos atrás? O que eu fiz antes? E o que eu fiz antes? E o que eu fiz antes? E o que eu fiz uma hora atrás? E o que eu fiz até chegar na hora que eu levantei da cama de manhã? Então, essa retrospecção, esse retorno das cenas vai nos permitindo ter consciência das coisas que a gente fez, dos estados, momento, né, que a gente estava mal, estava bem, etc, etc. Então depois a gente desenvolve mais e fazemos a prática. Bom, certo, pessoal? Então aqui, apenas fazendo a nossa síntese, fizemos uma recapitulação da máquina humana, dos 5 centros. E, no mundo das relações, nós falamos dos 3 mundos, que seria o mundo, o corpo físico, o mundo exterior e o mundo interior. Falamos especificamente do corpo físico e da saúde, toda a ciência que temos que ter para isso, e a Gnosis estuda, ensina isso. A relação com o mundo de fora, a natureza, a sociedade e o lar, que nós falamos, né, que tem que ter também toda uma ciência e uma compreensão para poder se relacionar bem, não é uma questão de sorte ou de ficar exigindo dos outros. Vimos o mundo interior, que aí está a grande chave, né, o nosso país psicológico, que tem muita coisa que a gente não conhece, e ali nós temos tanto o que há de mais bonito quanto o que há de mais feio, e nós devemos conhecer isso para ver que tudo que se sente, tudo que acontece na nossa vida tem uma razão no nosso mundo interior. Aí, a partir desse autoconhecimento, nós podemos realizar uma transformação no nosso mundo, que vai ser uma transformação também do mundo de fora, né? Não exigido de fora sem transformar dentro. E os 3 fatores da revolução da consciência que vão equilibrar tudo isso, né? O morrer elimina o ego, relação interior, o nascer equilibra o corpo, relação com o corpo, e o sacrifício equilibra a minha relação com os demais. A prática, exercício retrospectivo. Lembrando também do observador e observado. Então isso foi
o nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido útil, proveitoso. Né? Se necessário, reveja a aula e também busque fazer suas perguntas nos espaços reservados à tutoria, perguntas e respostas. Fica então o convite para a próxima lição, O Caminho e a Vida, um tema filosófico que vai nos trazer essa análise aí do que é a nossa vida, do que é o nosso caminho, quando trilhamos, quando não trilhamos o caminho, etc. Bem, chegamos então no momento da nossa prática, do tema número 7, o mundo das relações. Como a gente havia dito no tema, essa prática é o exercício retrospectivo e que nós vamos utilizar para nos conscientizar das nossas próprias ações no nosso dia, do que nós estamos fazendo tanto no físico, quanto no nosso corpo, quanto no nosso mundo interior. Né? Vocês viram ali que no mundo das relações nós analisamos 3 mundos, que é o mundo exterior, com as pessoas, a natureza, animais, etc., o corpo físico e o mundo interior. Então, nós temos a autoobservação, né, que já havia sido mencionada, para a gente poder analisar o mundo interior, certo? Nós temos a observação que permite analisar o mundo exterior e a autoobservação o mundo interior no dia a dia. Mas nós temos também um exercício muito especial, que é o exercício retrospectivo, que serve para a gente fazer um estudo ou observar o nosso dia de forma retrospectiva. Seria interessante fazer esse exercício, por exemplo, todos os dias antes de se deitar, antes de se entregar ao sono, à noite. E aí a gente vai fazer de que forma? A gente faz um relaxamento no início, como nós estamos habituados a fazer já, um relaxamento dos músculos, do corpo, etc. Na hora que o corpo já está num estado de maior serenidade, a gente vai começar a analisar, a visualizar com a imaginação como é que foi aquele nosso dia de forma retrospectiva, quer dizer, retornando de trás para frente. Se você deitou às 10 da noite, você vai fechar os olhos e vai começar a visualizar o que você fez antes de deitar, alguns minutos antes. E o que você fez antes daquilo, e antes daquilo, e antes. Você vai retornando e observando em cada cena o que estava acontecendo no nosso mundo, o que a gente estava fazendo, em que estado a gente estava. Se houve uma interação com alguma pessoa, a gente observa aquela cena e vê como foi aquela cena. Tem que tomar cuidado para a gente não se identificar e não viver de novo a cena de modo a ficar conversando na mente, certo? Se a gente teve uma discussão com alguém, aí se a gente chega ali a lembrar daquela discussão, começa a discutir de novo na mente. E às vezes a gente fica argumentando a nosso favor na mente. Isso não serve, isso não pode. A gente vai observar sem se identificar com a cena, sem voltar a dialogar dentro da cena. Percebam isso, a gente está olhando de fora, a gente está fazendo um estudo de fora, porque tem muitos eus psicológicos que se manifestam no momento de uma conversa, de uma situação, e se a gente não fizer esse estudo de fora, a gente acaba sendo dominado de novo por aquele eu. Pode haver um ressentimento, pode haver uma inveja, pode haver algum sentimento que volta a nos controlar se a gente permitir, né? Então a gente vai olhar de fora, a gente vai permitir que a consciência avalie a situação e que a gente não entre de novo no evento, dentro do evento, certo? Dito isso, com esse cuidado, a gente vai analisando para nos tornar mais conscientes do que fizemos. Tem muita coisa que passa no dia que a gente nem percebe.
Coisas que falamos a gente nem vai lembrar mais. Coisas que pensamos, estados que nós experimentamos, que a gente nem percebeu. No nosso país psicológico, vocês viram que a gente estudou que existem lugares mais bonitos, mais harmoniosos no nosso mundo interior, e existem lugares mais feios e perigosos. Talvez a gente tenha entrado num lugar daqueles perigosos, onde existe agressividade, existe crueldade, e a gente nem percebeu, nem se deu conta que aquilo foi um ódio e que a gente estava se sentindo mal porque estava naquele mundo. Então, na hora do exercício retrospectivo, a gente vai olhar de novo com serenidade, né, para poder visualizar isso. Aí a gente vai descobrir muita coisa. E se a gente está num estado propício, num estado adequado, a gente já vai compreendendo. Já vai compreendendo que naquela cena, por exemplo, que a gente discutiu com uma pessoa, ou aquela cena que a gente citou de exemplo na aula, tá num caixa de supermercado e a gente está esperando, está sumamente irritado porque está tendo que esperar bastante. Está culpando o caixa, né, o funcionário. Aí, de repente, se a gente, numa retrospecção, consegue olhar esse evento, observa esse evento, pode ser que a gente já compreenda que a gente estava num estado equivocado e que a gente estava projetando isso naquela pessoa, naquele cenário. É bem possível que a gente já alcance isso, certo? E aí a gente pode depois decidir estudar essa cena ou estudar a outra cena, mas o exercício retrospectivo em si ainda não é para estudar só uma cena, né? É para a gente ir avaliando e descobrindo e tendo mais consciência do que nós fizemos, mais visão do que nós fizemos. Aí nós podemos sim, em algum momento, né, escolher estudar alguma cena, analisar, claro, aí sim, aí já é um estudo específico de uma situação, né? Mas então, tá entendido? Não tem muito mistério, não tem muita regra, é mais a gente ir visualizando as nossas ações e as sensações e analisando o que aconteceu, como foi o nosso dia. Como se fosse um filme que foi gravado e que a gente vai vê-lo de trás para frente, né? Então, vamos fazer um exercício? Vamos fazer aqui esse exercício guiado? Procure então aquele lugar adequado que você possa se sentar, fazer um relaxamento, e a gente vai guiar por alguns instantes com uma música de fundo, então de preferência que tenha um lugar tranquilo, né? Sem ruídos, sem interrupções, e que a gente possa buscar essa profundidade, né? A consciência, num estado profundo, ela tem outra amplitude. Então não adianta a gente sentar e já começar a querer fazer retrospectiva. Tem que preparar o estado. Isso faz uma diferença muito grande, tá bom? Então vai lá, procure seu ambiente, seu lugar. Nós vamos colocar uma música, musiquinha de costume. E vamos já tomando a nossa posição. Na nossa posição a gente vai fechar os nossos olhos. E vamos então iniciar o relaxamento. Iniciamos com uma postura que seja adequada ao relaxamento, uma postura na qual os braços, as pernas, o corpo consiga ficar quieto, tranquilo, por alguns instantes. E vamos percebendo a nossa respiração, fazendo uma observação de nós mesmos. Examinamos
nossa posição. Sentimos como o abdômen se move com a respiração. Bem suavemente, bem solto. E vamos permitindo que o corpo relaxe e entre em outra frequência. Não deve haver esforço nos pés, nas pernas. Deve haver apenas um relaxamento, um esforço mínimo de sustentação da coluna e da cabeça. A cada inalação, vamos nos enchendo de harmonia. A cada exalação, jogamos para fora todas as tensões, todas as preocupações. Expulsamos junto com o ar. Inalamos, nos carregamos de vida, de paz, de bem-estar. Exalamos e soltamos tudo que havia de tensão, de problema, de preocupação. Deixemos que os pés e as pernas se relaxem. Deixemos que os braços e as mãos se soltem. Deixemos que o sono vá nos ajudando a produzir um relaxamento natural e profundo. Também relaxamos os ombros. Relaxamos o rosto e os olhos. Sentimos os olhos pesados. Como acontece quando temos muito sono. E vamos deixando o corpo solto, mais solto, mais solto. Muita harmonia, muita tranquilidade. Nos integramos com a vida. O bem-estar e a alegria de ser. E vamos então iniciar nosso exercício retrospectivo, já com esse estado de harmonia, de lucidez e de serenidade. Vamos visualizar este momento. Visualizamos a nós mesmos e a nossa posição. Agora vamos regressar esse filme
e vamos visualizar o momento em que estávamos iniciando a nossa prática. Só visualizamos. O que estávamos fazendo no início. Agora vamos regressar um pouco mais para o momento da explicação da prática. Agora o momento em que iniciamos o vídeo. Visualizamos esse momento. Algo acontecia no nosso mundo interior. Alguns movimentos nós fizemos. Visualizamos isso. Talvez estivéssemos animados com a prática, talvez apressados, talvez preocupados com algum outro assunto. Visualizamos isso. Retornamos um pouco mais. O que estávamos fazendo antes dessa prática, antes de abrir esse vídeo? Estávamos assistindo a aula número 7 do curso? Ou estávamos fazendo outra coisa? O que estávamos fazendo? Como foi esse momento? Voltamos mais um pouquinho. Antes disso, o que estávamos fazendo? Estávamos trabalhando em algo, alguma tarefa? Algum diálogo? O que sentimos com esse diálogo? O que acontecia no mundo exterior durante o diálogo? O que acontecia no corpo físico durante o diálogo? E o que acontecia no mundo interior durante esse diálogo? Nos sentimos em paz, nos sentimos bem. Talvez satisfeitos com a conversa. Talvez insatisfeitos. Talvez desapontados, porque algo não saiu como queríamos. O que foi isso? Que lugar será esse do nosso mundo interior onde estamos desapontados? Quem está desapontado? Que eu está desapontado? Como seria se nesse momento que um eu nos controlou, se fosse a essência, a consciência controlando? Como seria o diálogo? E vamos regressando sem entrar, sem vivenciar de novo a cena, sem permitir que o eu nos domine de novo. O que fizemos antes?
Assistimos a aula. Como estávamos quando terminou a aula? O que fizemos quando terminou a aula? Fechamos o vídeo? Abrimos algum material? Lemos algum material? O que sentíamos nesse momento com esse material e com a aula? Agora voltamos um pouquinho mais. Antes de terminar a aula, a etapa final do estudo, como estávamos? Algo chamou a atenção durante essa aula? Algum ensinamento central que nos permite recordar melhor daquele momento? Nesse momento, então, o que nos chamou a atenção? Como nos sentimos no mundo interior? Como nosso corpo reagiu, nossa mente? E vamos retornando mais. Antes disso, como foi? Como estávamos no início da aula? Voltamos um pouco mais. Como foi o momento antes de começar a aula? Estávamos tranquilos ou estávamos correndo? Como fazíamos as coisas? Com pressa? Como eram nossos movimentos? Se tivemos uma refeição, como foi essa refeição? Comemos com tranquilidade, mastigando e sentindo o sabor dos alimentos? Ou comemos com pressa, engolindo rápido, mastigando pouco, para terminar logo? Como foi esse momento, essa refeição? Falávamos enquanto comíamos, prestando atenção em outras coisas, em outros assuntos? Ou estávamos ali presentes, degustando aquele instante e aquela comida? E como foi antes da comida? Nós cozinhávamos ou quem cozinhava? Como foi esse instante? Em que condição estávamos, física e psicologicamente? E vamos retornando até o início do nosso dia. Qual foi a primeira coisa que fizemos quando levantamos da cama? Fomos ao banheiro, visualizamos essa cena. O que fizemos? Em que estado levantamos? Animado para um novo dia? Bem descansado ou não? Já preocupado com situações? E agora voltamos mais e estamos na cama. Como foi quando acordamos? Aquele momento. Como estávamos sentindo? Estávamos quente ou com frio? Estávamos nos sentindo bem?
Como acordamos? Com algum despertador ou sozinhos? Lembrávamos de algum sonho? Trazíamos uma memória? Trazíamos algum estado de ânimo? Como estávamos? E como será antes disso, durante a noite, durante a madrugada? Onde será que andávamos enquanto o corpo dormia? Com este exercício podemos ir abrindo essa memória, abrindo e acessando muitas informações importantes da nossa vida. Vamos então, finalizando, poderíamos escolher alguma cena para estudá-la mais a fundo, mas nesse momento foi apenas uma retrospecção. E vamos terminando, vamos voltando a nos mover. E podemos abrir os nossos olhos e finalizar esse exercício. Então, esse é o exercício retrospectivo, foi um exemplo, né? Não queremos dizer que tem que ser igual, assim, esse é um exercício, como eu já disse antes, que tem liberdade, não tem uma regra única, mas esse é um exemplo, uma forma de fazê-lo, da gente ir observando as cenas e tomando consciência, percebendo melhor. No momento aqui que nós estamos serenos, relaxados, tranquilos, a gente pode fazer uma nova visualização do nosso dia, da nossa vida, e com certeza isso amplia as possibilidades do autoconhecimento. A gente vai se conhecendo, a gente vai se percebendo, a gente vai se descobrindo. Isso é fundamental. Fundamental para depois no dia a dia da autoobservação a gente tem mais informação, tem mais dados, a gente lembra, a gente percebe mais o que está acontecendo no nosso mundo interior e também influenciando, refletindo no mundo exterior. Certo? Então esperamos que tenha sido produtivo esse exercício, recomendamos que façam toda noite, ainda que seja por alguns minutos antes de dormir, e que faça a autoobservação durante o dia, e que isso vá complementando, vá nos ajudando. Veja quanta coisa a gente pode observar agora em nós. Nós podemos observar esses 3 mundos que a gente falou, o interior, o corpo e o exterior. Nós podemos observar os centros da máquina humana funcionando. Nós podemos observar a personalidade, a essência, o ego. Nós podemos observar a consciência. Quer dizer, todos esses conceitos que a gente tem estudado aqui como funções da consciência, como funções da nossa biologia, da nossa vida, podem ser observados através da prática, e é assim que a gente pode se descobrir, se conhecer e realizar um trabalho de melhorar, de crescer, de eliminar o que não serve e despertar o que serve. Esperamos então que tudo isso esteja se encaixando, fazendo sentido, e se necessitam sanar qualquer dúvida, fazer perguntas, por favor, se manifestem nos nossos momentos de tutoria, e todos os nossa equipe de colaboradores, instrutores, vai ter o maior prazer em responder e ajudar. Certo, gente? Então foi para nós mais uma vez uma alegria compartilhar com vocês. Bons estudos, boas práticas, e nos vemos na próxima aula número 8. Um grande abraço.